Ok, estamos então na aula 3, tema 1, as causas da reforma. Então vamos começar aqui já com o item A. Desde o final da Idade Média, os gastos com luxo, as preocupações materiais e o desrespeito das regras estabelecidas pela Igreja primitiva estavam fazendo com que a Igreja Católica entrasse num processo de perda de identidade. Então, nós vimos na aula passada os precursores da reforma, quando eles já começaram a descobrir as falhas da Igreja Católica, já começou então ali uma intenção de mudança, né? Porque a reforma ou os precursores da reforma, eles sempre tiveram no coração o desejo de restaurar os ensinos dos pais apostólicos, dos nossos pais, aqueles que estiveram trazendo toda a doutrina da igreja. Então, quando a gente olha lá para a igreja de Jerusalém, que nasceu ali em Atos capítulo 2, nós vamos ver uma igreja, então, conforme vocês sabem, que perseverava na doutrina dos apóstolos. Portanto, era uma igreja sadia, era uma igreja que andava dentro da reta doutrina, né? Que é chamada da ortodoxia. Ortodoxia é essa ideia, então, de ensino reto, né? E aí, aqueles católicos na época, né, os precursores que já começam ali no século XII, né, os precursores da reforma, ao estudarem a palavra de Deus, eles já começam a descobrir que a igreja Católica estava muito longe daqueles princípios e daquela ortodoxia ali da igreja no seu início. Então, vejam só, o que vai acontecer é que eles começam a descobrir e a Igreja Católica, então, vai resistindo até onde ela pôde resistir, ela resistiu para tentar abafar esses já pré-reformadores, né? Na letra B aí, outro ponto agravante era que, além do descontentamento da população com o comportamento do clero, a burguesia comercial estava em pleno crescimento. E o lucro, bem como os juros oriundos do sistema mercantilista, eram criticados e condenados pelos religiosos. Então, olha só, a reforma, na verdade, ela veio numa ocasião importantíssima, não é? E aí a gente já vê a situação, né, o descontentamento da população, porque a única religião preponderante, não é, do século XII até o século XV, século XVI, era realmente o catolicismo. Mas o problema é que o catolicismo romano, que nós temos discutido aqui, ele se desvirtuou muito da verdade, né? Então, havia já um descontentamento da população, né? O comportamento do clero, o clero aqui significando o Papa e todos aqueles que estavam na cúpula da Igreja Católica, né? E aí, então, foi inevitável que a reforma, então, acontecesse, né? Letra C, em contraste a isso, o Papa aprovava e apoiava a venda de indulgências. Olha só que terrível. Perdão pelos pecados de vivos e mortos. E o dinheiro arrecadado dessa venda era enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro, que existe até hoje. Então, olha só, estamos falando de 1500, ou seja, século XVI, tá? Então, já são o quê? De século XVI para século XXI, são o quê? 5 séculos, né? São 5 séculos já da existência da reforma.
Então, o Papa, naquela ocasião, ele apoiava a venda das indulgências. Ou seja, era o perdão dos pecados de vivos e mortos através da compra, através do pagamento pelos pecados. E o dinheiro arrecadado, ele era enviado para o Vaticano. Então, tudo isso era de interesse da Igreja Católica. Então, usando esses artifícios, esses meios, para, então, sustentar uma cúpula, não é? E construir, então, essa Basílica de São Pedro. Então, a Igreja Católica, ela tentou combater de todo jeito a reforma, tá? Se eles tivessem tido sucesso nisso, hoje o mundo seria catolicismo romano, né? Muito bem, ainda aqui na letra D, a Igreja Católica nessa época, século XVI, como nós já falamos, interferia diretamente nas questões políticas, já que era o Papa quem indicava os reis. E não havia divisão entre o Estado e a Igreja, gerando um descontentamento no campo político, entre os reis e o Papa. E reinava a ideia de que a Igreja não errava nunca. Então, na verdade, nesse período aqui, a Igreja Católica, através do papado, através do Papa, era a autoridade máxima. Na verdade, a Igreja, a autoridade da Igreja estava se tornando superior à autoridade da própria Bíblia, né? Então, a Igreja Católica, ela tenta manipular, né? Interferindo, inclusive, na política. O Papa indicava os reis na época, ou seja, a Igreja Católica estava imperando em pleno século XVI. Então, graças a Deus que Deus levanta os precursores da reforma, que nós estudamos na aula passada, e agora, principalmente com Lutero, Deus vem então e quebra esse esquema da Igreja Católica, e nós vamos ter então o surgimento de uma nova igreja, tá? Então, a reforma, ela foi extremamente importante para o Evangelho. O Renascimento, despontando fortemente em função da formação das cidades e do conhecimento da existência da filosofia grega e das recentes intervenções, também era uma ameaça aos preceitos da Igreja de Roma, pois o homem renascentista estava sendo moldado para ser mais crítico, expondo-se às leituras diversas e sendo um formador de opiniões contrárias às da Igreja. Então, vejam, a cultura, de forma geral, que, infelizmente, é combatida, né, por muitos, mas a cultura, de forma geral, ela traz também conhecimento e libertação para o povo. Então, aqui nesse período, no século XVI, a gente vai ver, século XV e XVI principalmente, a ideia da filosofia grega. A filosofia, na verdade, ela traz uma capacidade de pensamento para o homem que é muito importante. É lógico que a filosofia, sem o conhecimento de Deus, ela pode ser uma arma terrível nas mãos de Satanás. Então, o que precisa acontecer? Precisa que a filosofia ela traga o conhecimento, porém que as escrituras sejam expostas também. Então, é importante que a gente tenha essa clareza e essa visão.